Fala galera! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu querido, minha querida. Quer dizer, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei quando você vai estar vendo isso aqui, né? Mas hoje nós temos mais um encontro marcado para o concurso da Receita Federal, né? Tá bonitinho na descrição aí. E eu tô ao vivo também, simultaneamente com vocês no Instagram. Então a galera que tá comigo no YouTube, também estamos ao vivo no Instagram. Ó que coisa boa, né? A tecnologia vai aumentando, nós vamos aumentando também os pontos de conexão. Deixa eu mandar um super abraço aí. Quem tá comigo no Insta, deixa aquele alô também que eu vou mandar um abraço para você aí, ó. Quer ver quem tá comigo? O Ali DS falou assim, alguém sabe o assunto dessa aula? Hoje eu vou falar sobre os conceitos de fluência de dados e também nós vamos falar sobre as plataformas Big Data, né? Mais especificamente aquele Rodap, Rodaop, Radahup, cada um fala de um jeito, né? Então hoje a gente vai falar sobre conceitos de fluência de dados, né? Porque a banca trouxe lá conceitos, transmissão, transferência, gestão, né? Sobre a fluência de dados, então a gente vai estudar o que é fluência de dados, propriamente dito, e também vamos falar sobre as plataformas da Big Data, né? Você precisa ter todo o conhecimento, noção sobre Big Data e, claro, a gente vai falar sobre as plataformas também. O Yuri Cine, que está comigo no Instagram, falou, salve grande mestre, fala seu lindo! No YouTube nós temos ali o Ali DS, Isabela Noleto, boa tarde para você, sua linda! É isso aí, sobre a fluência de dados propriamente dito. Cabeça Gomes falou, Randy, você é o melhor de todos os tempos. Obrigado! Obrigado. Erenilson, boa tarde. Pessoal de onde? Cuitegi? Acertei? Né? O Antônio Carlos, que é nosso membro aqui do canal. Super beijo para você, Antônio Carlos. Fernando Silva, que passou ali sobre dando aquele alô, né? Vamos falar tudo sobre fluência de dados, bora! Hoje é assunto fluência de dados propriamente dito, né? Felipe Trajano, boa tarde. Tiago Rodrigues, grande mestre, um abraço para você também, seu gato. Vanessa, boa tarde, Vanessa. Sempre ligadinha aí, né? Adriano Souza também, boa tarde para você. Daniele Brito e Chayane Pereira, professor, boa tarde. Hoje tu vai falar sobre todo o conteúdo? Chayane, não tem nem como. Hoje eu vou falar só daquele assunto específico, fluência de dados, né? Samia Linhares, que está no Instagram também, de Fortaleza, Ceará. O Nordeste, velho, que eu amo tanto, de meu Deus, né? Francisco Souza também no Insta, boa tarde para você. Então, Chayane, não tem como eu falar tudo, né? Não tem nem como. Todo edital, assim, se a gente fosse estudar de uma forma mais rápida, né? Mais acelerada, a gente ia precisar mais ou menos de umas 30 horas, né? Por exemplo, no curso, para quem não sabe, eu tenho o curso, né, o projeto completo para Receita Federal, a parte de fluência de dados, todo o conteúdo ali de informática, né, de tecnologia da informação. Então, toda essa parte de TI, eu tenho um projeto para vocês podem encontrar aqui na descrição, tá? Pode chamar no WhatsApp aqui também, tirar todas as suas dúvidas. Mas nós temos o projeto completo, lá vai ter mais ou menos 35 horas. Por que eu falo vai ter? Porque como o edital trouxe muitas coisas novas, a gente não tem tudo o material, né? Então eu tô produzindo conteúdo, escrevendo, gravando para vocês. Mas eu acredito que até o final do mês vai estar tudo concluído, tudo bonitinho para vocês lá, beleza? Tem lá a tabelinha da projeção, mas já tem um monte de coisa, ó, já tem Big Data, você precisa ter noção de mineração, ainda que o edital não trouxe sobre data mining, né? Precisa ter a noção de mineração, tem lá linguagem de programação, tem lá sobre conceitos de bancos de dados, o projeto já tem muita coisa, tá? É importante você já começar a se preparar aí, tá bom? Então, Chayane, não tem como eu falar tudo aqui para você, mas hoje a gente vai falar sobre os conceitos, as ferramentas, a transformação, as etapas da fluência de dados e também vamos falar sobre as plataformas Big Data, né? As plataformas da Big Data. Beleza. Então, qualquer dúvida, ó, chama no zap aqui. Você pode ver na descrição também, aqui embaixo na descrição, nós temos todas as informações dos projetos. Galera, para quem não sabe como funciona, eu sempre chamo a vinhetinha assim, ó. Eu entro com essa vinheta e eu começo o assunto aqui para você. Por quê? Porque esse assunto aqui, ele vai lá para o curso, vai lá para a plataforma, né? É que eu coloco as aulas aqui, eu também coloco lá na plataforma para a galera acompanhar.
Fechou? Vamos nessa então? Deixa eu só chamar a vinheta, a gente já começa a nossa primeira parte aqui, o nosso primeiro bloco, que é propriamente fluência de dados. Vocês vão ver que é um conceito bem tranquilinho, bem de buena. Vamos nessa então? Segura, segura, segura que eu vou jogar na tela a vinheta, a gente já começa. Bora, meu querido! Bora, minha querida! Eu quero falar contigo agora especificamente sobre fluência de dados. Vamos entender o conceito de fluência de dados, né? Mas a gente não fica só no conceito, eu também vou ter que passar as atividades de fluência de dados para vocês, as transformações, né? Como que a gente faz ali a etapa de gestão e transformação de dados. Mas assim, sendo bem sincero e bem direto ao ponto, sem enrolação, você já vai entender o que é a fluência de dados, talvez aqui nos primeiros 5 minutinhos, beleza? E ao decorrer da nossa aula, que eu acredito que não vai demorar muito esse bloco aqui, esse nosso encontro, ao decorrer da nossa aula você vai entender que tudo está baseado no conceito. Como assim? Quer ver só? Fluência de dados está relacionado a você conseguir usar dados, gerenciar dados. E tudo que a gente vai falar daqui para frente está relacionado ao uso dos dados, à gestão dos dados. Né? Então, fluência de dados, ela é o conceito, vamos pensar assim, que ela é o conceito núcleo de tudo que está relacionado à gestão de dados. Ih, Hans, você está falando bonito. Vamos tentar falar de uma forma mais simples? Vamos lá. Fluência em dados, o que é isso? É você poder conversar, entender, dialogar, compreender, interpretar dados. Olha só, eu tenho uma amiga minha, a Mariana, que ela é fluente no inglês. Ela fala the books on the table para tudo, né? É the books on the table para lá, é the books on the table para cá. E ela é fluente no inglês. Ou seja, se alguém que fala inglês chega perto dela, começa a falar inglês com ela, ela vai entender tudo. Se ela pegar um papel e uma caneta e começar a rabiscar nos inglês, ela vai escrever the books on the table em tudo quanto é lugar, né? E ela fala the books on the table. Então, olha só, ela é fluente. O que é fluente? Significa que ela consegue interpretar, compreender, ouvir, falar, escrever, tudo no inglês. Agora pensa comigo, fluência em dados? Rani, você está me falando que a pessoa vai ficar falando em dados, binário 01000010? Não necessariamente o binário. Se a banca falar assim para você, ó, fluência de dados é a pessoa que manja dos paranauê no binário. Você fala que isso aqui está errado. Fluência de dados não é necessariamente a compreensão binária. 0110 que é a linguagem da máquina, né? A gente não precisa entrar nos aspectos agora. Mas a fluência de dados não é a pessoa saber binário. Ah, ela tem que saber fazer conversão binária, né? Que joga lá na tabela e vai fazendo as conversões de binário para decimal. Não é isso. Quando a gente fala de fluência de dados, nós não estamos falando de conversão binária, que já é uma possível questão de prova. Tá bom? Fluência em dados aqui, nós estamos falando de tudo que existe de dados no mundo. Inclusive a banca pode falar assim para você, ó, a fluência de dados, ela é ultra mega hiper essencial para Big Data. Para Big Data. Rani, o que é a Big Data? Olha, se tem no seu edital aí, a gente vai ver especificamente esse assunto, né? Vou ficar ali um tempão falando sobre Big Data, sobre as operações, os tipos de Big Data, as ferramentas, vamos falar também sobre os 5 Vs, vamos ver um monte de coisa da Big Data. Mas rapidinho, o que é a Big Data? É tudo de dado que existe no mundo. Mas fala, tudo de dado? É tudo. Todos os dados que existem no mundo. Se eu pegar agora o meu celular ele está cheio de dados. É foto, é vídeo, é música, é curtida que eu dei no Zap Zap lá, é uns nude que nós mandou. É o Instagram, é o YouTube, é o TikTok, é aqueles pedidos de comida rápida, aqueles aplicativos de comida rápida lá, o Tinder, né? Tem todos esses negócios aqui dentro. E tudo que está acontecendo é dados. Tudo que está acontecendo... Quer ver? Ó, eu vou ligar meu celular agora, ó. Acabei de acender a tela. Automaticamente o meu celular, ele vai entender que o meu dispositivo está em uso. Então ele vai mandar uma notificação para a memória. Olha, o Rani, a tal horário, o Rani começou a mexer no celular. Rani, isso é dado? É.
Tudo que é produzido digitalmente, presta atenção, tudo que é produzido digitalmente é um dado. Certo? Sejam dados de redes sociais, sejam dados de celulares, de sites, internet, vídeo nos YouTube, os TikTok, não importa, tudo é dado. Beleza? E o que é fluência em dados? A fluência em dados é a pessoa conseguir lidar com todos esses dados. Fluência em dados é a pessoa conseguir gerenciar essa tal dessa Big Data. Big Data é a imensa volumosidade de dados que existe no mundo. Beleza? Isso é a Big Data, é tudo de dados. Né? Deveria ser o World Data, né? que é os dados mundiais, que são todos os dados. Né? Então eles usam Big Data, que é a imensa volumosidade de dados. Como que você vai gerenciar, cuidar de todos esses dados? Como que vai fazer isso? Sendo fluente em dados. Por exemplo, minha mãe, coitada, né? Minha mãe malemar sabe abrir o Zap ali e mandar um áudio. Né? Então minha mãe, ela dificilmente, claro que não vou falar que é impossível, porque qualquer pessoa pode, minha mãe dificilmente vai ser fluente em dados. Minha mãe dificilmente vai ser contratada pela NASA, pela Google, pela Microsoft, a IBM. Dificilmente minha mãe vai ser contratada por uma grande dessas empresas aí para cuidar dos dados. Né? Então qualquer pessoa pode ser fluente em dados? Qualquer pessoa pode ser fluente em dados. Mas vamos combinar. Existem algumas pessoas que nasceram para isso, né? É tipo jogar bola. Qualquer um pode chutar bola? Qualquer um pode chutar. Mas poucas pessoas nasceram com o dom, né? Aqui é a mesma coisa. Qualquer um pode ser jogador de futebol, qualquer um pode ser que a gente fala de data literacy, né? Que é o termo lá para alfabetização de dados. Qualquer um pode? Sim. É só estudar, é só se preparar. Né? Qualquer pessoa pode ser fluente em dados. Só que existem pessoas que nasceram com isso, nasceram com esse dom. Né? E essas pessoas vão ser capazes de ver esses dados da Big Data, vão ser capazes de interpretar esses dados, conversar com esses dados. Olha que loucura, né? Então, a Big Data, ela está altamente e está intrinsecamente vinculado à fluência de dados. Eu até coloquei aqui para você, ó, a fluência em dados é extremamente importante para as operações da Big Data, né? Está intimamente ligado aí. Quer ver só? Então, a fluência em dados, igual eu falei, pode aparecer esse termo em inglês, data literacy, que é alfabetização. O que quer dizer a alfabetização? Que qualquer pessoa pode aprender isso aqui. Qualquer pessoa pode estudar para ser fluente em dados. É como o inglês. Qualquer pessoa pode estudar. Claro que algumas vão ter muito mais facilidade, né? E tudo, aqui é a mesma coisa. Mas qualquer pessoa pode se preparar para ser fluente em dados. Beleza? Não é necessariamente uma profissão do futuro, ela já é uma profissão do presente. Ser fluente em dados hoje é ultra, mega, hiper importante para grandes empresas, para grandes instituições, né? Não é necessariamente uma profissão do futuro. A minha caneta agora deu pau aqui, ó. Mas não é necessariamente uma profissão do futuro, ela já é uma profissão do presente, ó. Já é uma profissão do presente, né? Muitas pessoas, muitas empresas estão atrás de pessoas fluentes em dados, certo? Igual eu falei, ó, é a capacidade de você fazer a leitura dos dados, fazer manipulação de dados, análise desses dados. Mas como que eu vou fazer isso, Rani? Papel e caneta? Não, nós estamos no século Tigre-Catica, nós já estamos nas tecnologias aqui, né? Tem ferramenta para isso, existem máquinas, data centers, são aqueles computadores gigantescos, existem estruturas específicas para isso, estruturas de hardware e de software, ou seja, existem equipamentos e existem programas para você trabalhar com isso. Mas claro que o fator humano é muito importante. Beleza? Não é necessariamente uma máquina fluente em dados, é uma pessoa que opera a máquina. Ainda. Né? Em breve a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar, mas ainda a gente está operando via homem, né? Via atração humana aí, vamos por assim, né? Beleza? Então uma pessoa fluente em dados, ela tem que ser capaz de entender, gerenciar, operar todos esses dados aí. Beleza? E é cada vez mais importante, ainda mais para essas grandes instituições, essas grandes empresas. Imagina só a Coca-Cola. O tanto de dados que a empresa Coca-Cola não tem. O tanto de dados que diariamente não passa pela Google, pelo YouTube, pelo TikTok da vida.
Quantos e quantos fluentes em dados não precisam ter nessa empresa? Né? Então, ser fluente em dados é basicamente isso. E eu falei para você, ó, em 5 minutinhos nós entenderíamos o que é ser fluente em dados. É a pessoa que consegue ler dados, interpretar dados, operar ferramentas que gerenciam dados. Tá entendendo? Mas claro que, quando nós falamos de dados, é um campo assim, é um negócio muito amplo. É tipo falar assim, o Rani ele é médico. Mas, poxa, eu posso ser médico em várias especialidades, né? Eu posso ser ortopedista, eu posso ser cardiologista, eu posso ser neurologista, pediatra, eu posso ser vários específicos, né? Dentro do campo medicina, eu posso atuar em áreas específicas. Quando a gente fala de fluência em dados, não significa que o cara sabe tudo de tudo, não. Né? O Rani ele é fluente em dados. Inclusive, eu já iniciei pós, já tenho cursos técnicos sobre gestão de dados, banco de dados e tal. Né? Mas eu não posso me dizer que eu sou um fluente em dados em todas as áreas. Eu estou relacionado mais ao warehouse, data warehouse ali, bancos de dados locais, empresas, bancos de dados relacionais. Então, assim, eu estou mais... É como se fosse, por exemplo, eu fosse um cardiologista. Se eu sou um cardiologista, eu não posso operar uma pessoa do cérebro, né? Fazer uma operação, né? Ou falar que eu sou um pediatra, eu estou numa área específica. Uma pessoa ser fluente em dados, presta atenção, não significa que ela sabe tudo de tudo. Não, tudo que existe de dado, qualquer coisa de dado ela sabe, porque ela é fluente. Né? É tipo assim, a pessoa ser fluente em outros idiomas não significa que ela sabe todos os idiomas. Inglês, francês, espanhol, mandarim, aramaico, hebraico, não, né? Mas significa que ela tem sim altos conhecimentos em um campo específico dentro dos dados, da gestão de dados. Tá? Então, ser fluente em dados, sim, a pessoa manja demais na gestão e organização dos dados. Mas não significa que ela sabe fazer tudo e entende de tudo. Não é assim, porque existem áreas específicas dentro dos sistemas do mundo de banco de dados. Tudo bem até aqui? Foi? Então, ser fluente de dados, sim, é ter conhecimento, gestão e tal. É a data literacy, né? Você aprender a usar os dados e tal. E, como eu falei, você vai usar tudo isso aqui na Big Data, né? Nesses dados mundiais, em tudo que existe no mundo sobre dados. Fechou? E a inteligência artificial, igual eu comentei agora há pouco, ela tem sido uma grande aliada nisso. Por quê? As ferramentas, os equipamentos que nós estamos usando hoje em dia, né? Eu até coloquei aqui, ó, sobre mineração de dados. A mineração de dados ela é importante, por quê? Não basta eu simplesmente te entregar o dado. Você tem que saber cuidar desses dados. E a grosso modo é isso que trata a mineração, né? Buscar padrões em dados, encontrar estruturas de dados, organizar, clusterizar, né? Que daí são as atividades, as etapas da mineração. Mas é basicamente assim, ó. Eu que trabalho com concurso público, eu preciso buscar dados, encontrar dados e gerenciar, cuidar, trabalhar com esses dados que eu acabei de encontrar. Esses dados que eu tenho, esses dados que são da minha empresa. Entende? Então, a fluência de dados, ela vai me ajudar com tudo isso, certo? Só que eu preciso minerar esses dados, ou seja, dar uma peneirada, ver o que é bom, o que não é, ver o que é importante, o que não é, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, né? Então, a fluência em dados, ela me ajuda com tudo isso aqui, beleza? E eu tenho ferramentas específicas para poder trabalhar com a fluência em dados, para poder trabalhar aí na gestão e organização dos dados. Beleza? A inteligência artificial tem sido aí uma ultra mega hiper power master aliada nessas operações, nessas atividades de Big Data, nessas atividades de fluência em dados. Rani, o que é isso? A inteligência artificial é a machine learning, machine aprendizado de máquina. Os equipamentos, eles vão aprender conforme eu for fazendo as coisas. Por exemplo, eu estou usando a minha máquina, eu estou fazendo um monte de coisa, os equipamentos estão aprendendo conforme eu estou fazendo. E eles sozinhos vão realizando as atividades, eles depois vão me ajudando sozinhos, né? Então, as máquinas vão aprendendo ao passar do tempo. A inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Certo? Então, neste primeiro momento, nós precisamos entender sobre a fluência de dados, onde que ela trabalha, se existem ferramentas. Então, a gente tem todo esse conceito já. Fechou? Então, aqui, ó, rapidinho, as atividades, e essas atividades podem ser apresentadas em prova, tá? Quais são as principais atividades da fluência em dados? Você conseguir fazer leitura dos dados,
Identificar e interpretar ali padrões diferentes, os tipos, sejam dados estruturados, não estruturados, e a gente vai estudar isso melhor no decorrer das nossas aulas. Você vai trabalhar com os dados, interpretar, clusterizar, coletar, organizar, armazenar, descartar. Por isso que eu falei que a mineração de dados é importante. Por quê? Porque a mineração, ela tem várias etapas do que você vai fazer com os dados. Tipo assim, eu falo para você, ó, meu gato, minha gata, você tá me ajudando aqui, você tá trabalhando comigo na empresa, vamos buscar novos dados, vamos encontrar novas informações? Eu tô querendo realizar uma operação na empresa, mas para eu realizar essa operação, eu preciso de um levantamento de dados. Eu preciso que você me ajude a encontrar pessoas que tentaram fazer isso, empresas que tiveram resultados positivos ao realizar essa ação, né? Coisas que eu quero fazer. Vamos buscar alguém que fez isso e se deu bem? Então, quando a gente fala de fluência de dados, a gente tem a parte da mineração, que é buscar esses dados, identificar, organizar, agrupar, identificar os padrões, né? Então, fluência em dados também está relacionada com a operação da gestão do dado em si, né? Então, gabarito ali, se a banca perguntar, você fala que está correto, porque está relacionado também à gestão, organização de tudo isso, né? E claro que nós vamos ter ferramentas específicas para fazer isso. Aí, analisar os mais diversos tipos de dados, argumentar com os dados, né? E isso vai me auxiliar na tomada de decisão, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Olha, eu quero tomar uma decisão aqui na minha empresa, mas será que se eu realizar essas ações vão ser importantes? Vamos buscar empresas que fizeram isso. Daí a gente consegue aplicar isso na minha empresa também. Beleza? Aí eu coloquei outras atividades aqui também, ó. Bora lá então, pera aí, deixa eu jogar na tela aqui, ó. E eu coloquei aqui para vocês, então, ó, essas outras atividades sobre a fluência de dados. Olha só que interessante aqui, ó. Nós temos a parte da ética também, né? As atividades éticas, proteção, privacidades, né? Gestão e uso de tecnologias. Tudo isso aqui, meu querido, minha querida, está relacionado à parte da fluência em dados. A organização, né? Operação, padronização. Tudo isso aqui está relacionado à gestão de dados, à fluência de dados. Belezinho, belezinho, belezinho? Então, olha só que interessante. Caso a banca pergunte para você, né, algo relacionado a essa parte de transformação, organização e tudo mais, a gente aceita tudo isso sim. Beleza? Aí vem uma etapa muito importante dentro da fluência de dados. Claro que nós vamos usar ferramentas para isso, nós vamos usar elementos específicos que existem no mercado para isso, que é a parte das transformações dos dados. Como que nós vamos transformar esses nossos dados? Basicamente é o seguinte, nem tudo que existe na internet, nem tudo que existe de dados, quando eu falo internet, porque a internet é uma das fontes, né? A internet não é a única fonte, mas a gente pode dizer que hoje em dia a internet é uma das principais fontes da gestão do dado. Não é a única, não é somente nem apenas a única, né, fonte de dados, mas é uma das principais. Né? Só que nem tudo que existe na internet é aproveitável. Nem tudo que existe na internet a gente pode operar, a gente pode realizar a gestão, organização, o controle. Por quê? Às vezes o que existe na internet foge dos padrões. Às vezes o que tem na internet não vamos pensar assim, ela não chega a ser útil para a minha empresa, ou ela vem num formato, num padrão que não é aceitável. Quer ver? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, porque para entender essa parte aqui de transformação, a gente precisa ter passado por outros assuntos mais pesados. E pode ficar tranquilo, quando a gente for entrar nesses assuntos mais pesados, eu vou falar para você, olha, essa é a etapa de conversão, de transformação, beleza? Mas quando eu falo em dados, eu tenho dados basicamente de dois formatos. Os dados que seguem um padrão, que a gente chama ele de estruturado, e dado que não segue um padrão, que é o dado do tipo não estruturado. Vou falar de uma forma bem básica. O que é um dado estruturado? É um dado que tem um formato de uma tabela, linhas, colunas, né? Então, dados estruturados, eles seguem uma estrutura, um formato, um padrão. Olha que interessante, né? E os dados não estruturados são dados que não estão nessa estrutura, que não estão nesse padrão. Beleza? Fechou? Então a parte da fluência de dados, a parte da transformação de dados é isso. Nem tudo que eu encontro é aproveitável. Por que não é importante? Não necessariamente. Às vezes eu vou encontrar um monte de dado, um monte de informação importante, certo? Uma pessoa fluente em dados, ela vai saber quando é importante ou não. Então, muitas vezes eu vou encontrar dados importantíssimos,
Só que eu não vou conseguir trabalhar com eles. Eu não vou conseguir operar com esses dados. Sabe por quê? Porque eles estão fora de um padrão, fora de uma estrutura. Certo? O que eu tenho que fazer? Converter esses dados. Ah, não, joga fora. Por quê? Porque os dados não são importantes, eles estão fora de uma... Não, eles até são importantes, mas como eles estão fora de um padrão, não dá para usar. Dá sim. Beleza? A gente tem que trabalhar, tem que operar com esses dados também. Por isso que nós precisamos basicamente fazer a conversão desses formatos de dados. A gente pega, por exemplo, tudo que foge da estrutura, ou seja, não estruturado, e a gente tenta converter para estruturado. Pega tudo aquilo que não segue um padrão de linhas e colunas e tenta converter para linhas e colunas. Rani, mas nem tudo que existe no mundo de dados vai ser convertido. Sim. Aí vai ter que se virar e fazer de uma outra forma para aproveitar esses dados, né? Você concorda comigo que nem tudo que existe nem tudo que existe na internet segue um padrão? E às vezes nem consegue ser transformado, convertido, padronizado, né? Então, para não perder todos esses dados, a gente acaba fazendo a transformação de dados, né? Rani, e esses pedaços aí, esses grupos de dados que não conseguiram ser transformados, a gente tenta usar eles de uma outra forma, usando ferramentas específicas, agindo de formas específicas, né? Usando tecnologias específicas, e aí nós mete ficha lá. Beleza? Então, fluência em dados é basicamente essas transformações desses dados aí. Olha o que eu coloquei para você, ó. É a conversão da estrutura e o formato dos dados. Aplica-se outros formatos, outros padrõezinhos aí, ó, né? Vai facilitar o uso dos dados que foram transformados e, claro, tudo por ferramentas específicas, né? Ferramentas, tecnologias, tudo específico que nós temos no mercado aí. Belezinha, belezinha? Então, é um fator determinante, importantíssimo para a gente fazer a gestão de dados, o uso dos dados, a governança de dados e tudo mais. Belezinha, belezinha? Eu falo aqui, ó, só desconsidera o louco da motosserra ali do lado, tá? Vamos tocando aqui, mas bem na hora, né? Mas vamos tocar aqui, ó. O cara ligou a motosserra aqui do lado pra lascar com a nossa vida, né? Vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui pra você, ó. É facilitar o uso dos dados, né, as transformações, melhorar o desempenho desses dados que foram extraídos, aproveitar a maior quantidade de dados possível, né? Mais informações ainda para as tomadas de decisão. Imagina você fala assim, não, eu quero tomar uma decisão. Agora, para você tomar essa decisão, eu vou lá e te apresento muita coisa, eu te apresento muito dado, eu te apresento muito feedback. Vou ou não vou auxiliar você na sua tomada de decisão, né? As empresas é a mesma coisa. Por exemplo, você acha que a Coca-Cola, que vai realizar uma ação, ela vai gastar lá R$1 bilhão de qualquer jeito? Não, vamos tentar a sorte, não é isso. 500 milhões de dólares, você acha que ela vai tentar a sorte? Não, ela vai realizar as ações, né? Depois de todo um levantamento e não sei o quê, beleza? Só tô dando um exemplo aqui, né? Para facilitar as tomadas de decisão. Certo? Igual eu falei, são ações presentes na mineração de dados, por isso que é importante você dar uma passada na mineração de dados. Ainda que o teu edital provavelmente não tenha trazido ali, né, de fé e fato a mineração, não veio escrito mineração, mas se veio, beleza, né? Mas se não tiver, você pode estudar também tranquilamente para entender a operação da gestão de dados. Certo? Então tudo isso aqui é as atividades, né, a parte de transformação de dados ali. Igual eu falei, nós vamos ter ferramentas específicas para isso. E isso me traz muitas vantagens, né? Organização de todos esses dados, facilidade de consulta aos dados, porque os dados vão estar seguindo um padrãozinho, vão estar seguindo uma estrutura, muito mais fácil cuidar desses dados, né? Vão ter uma estruturação, validação, preparação e modelagem. Fechou? Só que a fluência de dados em gestão de transformação, claro, com ferramentas específicas, nós temos basicamente, vamos pensar assim, duas formas de transformação. São dois modelos existentes, tá? E esses modelos, eles não caem em prova, tá? Esses dois modelos, eles despencam em prova de concurso. Quais são esses dois modelos? Nós temos um modelo chamado ETL e um outro modelo chamado ELT. Certo? O que é o modelo ETL e o que é o modelo ELT? Bom, eles estão basicamente relacionados à extração do dado, à transformação do dado e ao carregamento do dado. Vixe, Rani, como assim? Ó, é só a gente pensar no conceito da palavra propriamente dito.
Quando eu falo de ETL e ELT, eu estou falando vamos pensar assim, num ciclo de vida do dado. O dado ele foi criado, ele foi inventado por alguém e o dado está aí. Eu preciso buscar esse dado, eu preciso extrair esses dados. Tá comigo? Depois que eu extraio esses dados, o processo mais perfeito é o quê? É eu transformar ele. Ou seja, converter ele num padrão, num formato que a minha empresa aceita. Converter ele para um padrão, para um formato que os meus sistemas venham a compreender esses dados. Lembra que eu acabei de falar? Nem todos os dados seguem uma estrutura, nem todos os dados seguem padrões. Tá comigo? Então a parte do ETL, eu vou extrair esses dados. Eu vou transformar esses dados e depois carregar esses dados. Certo? E se você olhar aqui, ó, o ETL, a transformação está na segunda etapa. Certo? Primeiro extrai, depois transforma e a gente carrega. Faz o load, né? A operação de entrega, de armazenamento. Certo? Então é o processo mais, vamos pensar assim, é o processo mais complexo, né? Muitas pessoas acabam deixando ele de lado, porque ele é muito moroso, ele acaba sendo mais lento. Porque primeiro extrai, aí transforma para depois armazenar. Geralmente os sistemas preferem fazer o quê? Pegar esses dados, armazenar os dados e depois fazer a transformação, né? Para, por exemplo, já se livrar de algumas etapas. A gente não precisa aprofundar muito aqui, mas é só para você entender. Esse sistema ETL, ele extrai, ele busca, depois ele transforma, daí por último que ele vai fazer o carregamento, a entrega, o armazenamento do dado propriamente dito, né? Já o ELT, o Extract, Load, Transform, a transformação é a última etapa. O que cai em prova, Rani? Eu entendi, beleza, tem duas etapas. Uma etapa onde a transformação é no meio, a outra forma, né? A outra forma é a extração, a transformação no final. Extrai, carrega, depois transforma. O que a banca pode perguntar? De forma básica, a banca vai perguntando. A transformação no modelo ETL, a transformação acontece em que etapa? Na segunda etapa, no segundo momento. É só você pensar, a letra E é a primeira etapa, a letra T é a segunda etapa, a letra L é a terceira etapa. Beleza? Então, ó, aqui no sistema ETL, os dados são extraídos da fonte original na primeira etapa e a segunda etapa, que é a etapa da transformação desses dados. A gente transforma ele num padrão, né? Então, a letra T, ó, é só você pensar, pô, ela está em segundo lugarzinho aqui, né? Então, a gente solta ele lá. E a última ali, ó, ELT, Extract, Load, Transform, tá vendo? Então, a gente vai extrair os dados da fonte original, carregar esses dados no seu destino, que é fazer o load, né? Que é carregar, que é armazenar, basicamente. E, por último, será transformado os dados que foram armazenados, né? Então é só você pensar, poxa, a letra T. A letra T está na primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né? São todas etapas, tá bom? Extração, buscar da fonte original. Letra T, transformar, converter. Load, carregar, armazenar, salvar no destino. Tá? Esse é o processo mais demorado. Se a banca perguntar qual que é o processo mais lento, mais moroso, né? Que geralmente até as empresas estão deixando de lado, estão partindo mais para o sistema ELT, né? O sistema ELT. Por quê? O 1 é o mais lento, ó. Eu até coloquei aqui para você. Muitas vezes é o processo mais complexo, mais moroso, mais chatinho. Fechou? Então a maioria dos sistemas estão trabalhando com o tal do ELT, o Extract, Load e Transform. Fechou? Então, sobre fluência de dados e a transformação de dados, eu queria passar para você esses conceitos aqui. Claro que a gente vai avançar um pouco mais durante os estudos dos outros assuntos, né? A gente vai avançando também nos conceitos mais técnicos, mas pela noção, pelo conhecimento, né, da fluência em dados, da gestão, organização, atividade de dados, a gente tem todas essas características aqui. Belezinha? Então, espero ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Te aguardo nos nossos próximos blocos. Fechou? Valeu, então. Até o próximo bloco. Até mais. Ei, você... Pera aí, galera. Rapidinho. Eu já volto com vocês aqui, tá? Vocês seguram um minutinho aí.
Eu vou dar o tempo de trocar o slide aqui. É só o tempo de organizar aqui, trocar o slide, porque a gente vai trabalhar agora a parte da Big Data, tá? As ferramentas da Big Data. Quero falar do Rodap, MapReduce. A gente vai falar também de outros sisteminhas aí importantes. Beleza? Então vocês me dão aqui 5 minutinhos, é rapidinho, só o tempo de eu trocar o slide para nós já começarmos aqui. Fechou? Então fica comigo rapidinho, rapidinho, rapidinho. 5 minutinhos, tá? Corra lá, vai tomar uma água, vai tomar um café, volta aí que a gente já vai dar continuidade. Beleza? Só dá tempo de eu trocar aqui a nossa aula, a gente já volta. Valeu, pera aí. Ei, você que está estudando para concurso público, acabou de fechar a assinatura ou um pacote completo desses grandes cursos preparatórios que nós temos aí no Brasil, eu vou contar para você um segredinho que eles não te contaram. É que a grande maioria dos alunos dessas plataformas acabam buscando outros professores, outros preparatórios após 2, 3 meses de estudo. Por que que isso acontece? Bom, primeiramente, você não vai se adaptar com necessariamente todos os professores que estão lá dentro da plataforma. Um ou outro professor, ou vários deles, vai depender muito da empresa, acabam tendo uma didática, uma forma de ensino um pouco diferente e você acaba não se adaptando com aquele professor. Um outro fator que eu acho que é muito mais importante é o fato de que esses cursos preparatórios, eles limitam a carga horária da disciplina da matéria. Algumas empresas, elas limitam o professor a trabalhar ali com o assunto X ou assunto Y e ele não consegue trabalhar ali todos os assuntos do seu edital e infelizmente você vai ficar devendo questõezinhas na sua prova. Então, por conta desses fatores, alguns alunos acabam buscando, a grande esmagadora maioria dos alunos, né, acabam buscando outros professores, outros preparatórios após alguns meses de estudo. E por isso que eu criei o projeto de informática mais completo e mais atualizado do Brasil, tudo agora gravado em 2022. A prova da qualidade de tudo isso é que nós temos os primeiros colocados dos principais concursos. Concurso da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, os concursos mais difíceis e mais disputados. E o melhor de tudo, meu querido, minha querida, nós temos também o maior índice de aprovação, né? Em alguns cursos, por exemplo, mais da metade dos nossos alunos foram aprovados. E o melhor de tudo isso, estamos com 35% de desconto. É só você acessar o meu site ranepassos.com.br ou entre em contato com a minha central de atendimento, a central do aluno, porque tem pessoas ali que sabem do que estão fazendo, que vão te indicar o melhor projeto. É só você mandar um WhatsApp para 45 988210669 e eu tenho certeza absoluta que informática nunca mais será um problema na sua preparação e o melhor de tudo, você vai gabaritar essa disciplina no seu próximo concurso. Valeu? Te aguardo lá na plataforma, então bons estudos. Até mais! Ei, você que está estudando para concurso público, acabou de fechar a assinatura ou um pacote completo desses grandes cursos preparatórios que nós temos aí no Brasil, eu vou contar para você um segredinho que eles não te contaram. É que a grande maioria dos alunos dessas plataformas acabam buscando outros professores, outros preparatórios após 2, 3 meses de estudo. Por que que isso acontece? Bom, primeiramente, você não vai se adaptar com necessariamente todos os professores que estão lá dentro da... Foi, galera! Foi! Arrumei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na sequência. Bora! Ó, plataformas para as operações da Big Data, né? Vamos entender aqui, então, todo o conceito por trás agora das ferramentas que está relacionado exatamente com isso que eu falei da fluência em dados. Lembra que eu acabei de falar para vocês que... fluência em dados tem que saber gerenciar, usar as plataformas, mexer com as plataformas, com os programas. Então, eu quero falar com você agora sobre as plataformas da Big Data, né? As plataformas que a gente usa para gestão de dados, para organização desses dados aí. Fechou? Ó, Devair Silva, você tem curso para PC São Paulo? Opa! Vai ser lançado essa semana, tá? Estamos aqui no dia 13 e vai ser lançado ainda essa semana para vocês, tá bom? Então, Devair, corra lá na minha rede social, lá no meu Instagram, ó, fica ligadinho aí, beleza? Fica ligadinho lá na rede social que eu vou postar para vocês quando o curso for lançado. Fechou? Professor, tem projeto para receita? Claro, ó, tá aqui na descrição. Clica aqui na descrição e, né, você tem ali para baixar o materialzinho, esse material que a gente acabou de usar, você pode fazer o download dele, tá? Tá aí na descrição. Só clicar e baixar o materialzinho bonitinho.
Fechou? E tem também todas as informações do projeto. Claro, quer entrar em contato via WhatsApp, esse é o WhatsApp para você entrar em contato. Fechou? Deixa eu só colocar então a vinheta na tela, a gente já volta aqui e começa as aulas de plataformas, né? As ferramentas da Big Data. Vamos lá, segura! Fala, meu lindo! Fala, minha linda, tudo certo? Ó, quero conversar com você agora neste nosso bloco sobre as plataformas para as operações Big Data, né? Big Data, as atividades de organização de gerenciamento da massividade dos dados, né? Das operações gerais de dados. Mas para que servem essas plataformas? As plataformas que a gente fala estão mais relacionados aos recursos de software, tá? Aos programinhas, às ferramentas não físicas, né? Os programas que a gente trabalha na Big Data, que a gente gerencia os dados, cuida dos dados, coordena, controla os dados, certo? Então, tudo que esteja relacionado aí aos nossos dados. Eu até coloquei aqui para você, ó. Essas ferramentas são ferramentas para gestão do dado, para a gente desenvolver os dados, né? Para integração dos dados às mais diversas plataformas, analisar, gerar relatórios, fechou? Sendo que a grande esmagadora maioria das ferramentas, elas são código-fonte aberto. O que é uma ferramenta código-fonte aberto? É o tal do software livre. Ih, Randy, você só está piorando. Ó, código-fonte aberto, software livre, significa que você tem acesso aos códigos de programação. Quando alguém vai fazer um programa, né, construir um software, vamos pensar assim, quando alguém vai desenvolver um aplicativo, construir um programa, desenvolver um software, essa pessoa vai ter que escrever um monte de código, ela vai ter que digitar um monte de código. Beleza? E esses códigos, eles vão ficar disponíveis. Aí você fala assim, poxa, mas daí a pessoa pode olhar, alterar, mexer, manipular. É exatamente para isso. Esse é o objetivo das principais ferramentas de plataforma, de operação da plataforma Big Data. Como assim? Vamos lá, que interessante. Ó, eu aqui na minha empresa, eu preciso de uma ferramenta que me auxilie na gestão, no controle, tudo aqui, ó, no desenvolvimento, integração, análise, controle, relatório, manipulação. Eu preciso de uma ferramenta que me ajude com tudo isso aqui nos dados que eu tenho aqui da minha empresa. Aí eu vou lá e eu contrato, eu busco, eu instalo uma plataforma quadrada, assim, travadinha. Não, ela só faz isso aqui e acabou, não faz mais nada. E outra, ela só funciona em Windows 10. E outra, ela só faz isso, só faz aquilo. Não, mas eu preciso de uma plataforma muito mais flexível. Eu preciso de uma plataforma que eu consiga encaixar ela nos moldes da minha empresa. Fechou? Se eu tiver acesso ao código-fonte dessa plataforma, fica muito mais fácil eu fazer essa integração. Beleza? Que é, inclusive, o objetivo de quem busca uma plataforma Big Data, que essa plataforma ela venha somar na empresa. Por exemplo, eu na minha empresa aqui já tem 10 anos de empresa e eu vou contratar uma ferramenta agora e toda a minha empresa vai ter que se adaptar para a plataforma? Não, poxa, já é 10 anos de funcionamento. É a plataforma que se vira para poder funcionar aqui dentro, né? Ela que se lasque para se adaptar, se adequar, se organizar para funcionar aqui dentro. Fechou? Então, as plataformas Big Data, elas geralmente são código-fonte aberto para serem muito mais atrativas ao mercado. Para que daí as empresas, os órgãos públicos, né? Enfim, quem vai usar essa ferramenta aí, né? Quem vai atrás de usar ela, que daí facilita a integração, né? Facilita ali a gestão dela dentro da empresa, dentro do órgão público. Enfim, depende daí para que eu vou usar, né? Mas é para ficar muito mais prático, vamos pensar assim, né? Para eu ter muito mais praticidade no uso, na gestão, na organização dessa ferramenta que eu estou integrando, vinculando aqui na minha empresa. Certo? Quais são as principais? Claro, eu coloquei aqui, ó, elas são preferencialmente software livre. Mas é claro que existem muitas empresas que são código-fonte fechado, que a gente chama de software proprietário. Elas não são open source, né? Open source é código aberto, open source, assim, ó, pode aparecer lá. A gente vai ver essa expressão mais daqui um pouco também, ó.
open source, né? Open source, código fonte aberto. Ela pode ser também código fonte restrito. Só que daí convenhamos, não é uma plataforma muito atrativa, não é uma plataforma muito, assim, vista com bons olhos pelo mercado, né? Mas vamos lá, eu coloquei aqui as principais. Inclusive, alguns autores não consideram a Spark como uma parte do Rodap, né? Elas entendem ali que só fazem parte do ecossistema, mas não é parte. Eu vou explicar melhor daqui um pouquinho para vocês. Mas essas são as principais ferramentas do mercado. Mas assim, sem sobra alguma de dúvidas, a esmagadora plataforma de uso de operação, essa tal dessa RADOP, né? RADOP, RedUp, RedUp, RodUp, sei lá como é que você vai falar. Eu vou falar RADOP, que era o que meu professor falava na faculdade. Então me familiarizei com o termo RADOP, RADOP. Eu vou falar RADOP, não leva mal, beleza? Mas existem muitas outras, né? Essa Kubernetes aqui, ó, Kubernetes, né? Kubernetes, Elasticsearch, Spark, tem as linguagens de programação, preferencialmente linguagem estatística, matemática, né? Que é a linguagem R, linguagem S, mas a linguagem Python também está sendo muito utilizada. O Apache Storm, claro que existem muitas ferramentas. Agora vamos lá. Rani, eu preciso aprender isso aqui. Claro, se item vem no teu edital, você precisa conhecer as ferramentas. Professor, mas não tinha que aparecer o nome dela? Não necessariamente. É tipo quando a banca cobra assim no seu edital. Sistema operacional. Ela pode cobrar o Windows? Pode. Ela pode cobrar Linux? Pode. Não, mas não apareceu esse nome. Mas ela falou, eu quero o sistema operacional, né? E o Windows é sistema operacional? Linux é sistema operacional? Então pode cair. Aqui é a mesma coisa. Rani, mas ela não falou RADOP, ela não falou Kubernetes. Não importa. Ela falou, vou cobrar sobre as plataformas. Então você precisa conhecer as principais. Fechou? Só que vamos lá, eu vou facilitar a tua vida, eu vou adiantar para o teu lado o quê? A cada 100 questões, 95 das questões, né, que 95% das questões estão relacionadas ao RADOP. Se eu fosse conversar tudo sobre tudo, não, vamos ficar falando RADOP, vamos falar tudo que existe. Eu ia levar aqui, sei lá, umas 50 horas e ainda faltava hora para nós falar sobre ele, hein? Então eu vou fazer o que contigo? Eu vou te explicar os pontos mais recorrentes de prova, aquilo que mais cai em prova. O restante, a gente só vai dar uma pincelada naquilo que já foi objetivo de prova, aquilo que já caiu em concurso, aquilo que pode ser cobrado de novo. Porque se eu for falar sobre todas as plataformas, eu posso marcar com você um café todo dia durante o ano inteiro, que a gente vai ter conversa para falar sobre tudo isso aqui, hein? Então eu vou trabalhar com você aquilo que vem direto nas questões, aquilo que é mais recorrente em prova, né? Aquilo que já caiu, aquilo que pode cair em cima do que já foi cobrado, em cima das noções, tá bom? Então, claro que a gente vai focar ainda mais na plataforma RADOP, a gente vai dar ainda mais ênfase, mais detalhe na plataforma RADOP. Belezinha, belezinha? Vamos lá comigo então? Bora, ó. Quero conversar contigo aqui sobre o Apache RADOP. Ó, uma das mais importantes ferramentas é essa daqui. Essa RADOP aí. Rani, existem outras? Claro, ó, existem todas essas outras aqui. Mas a RADOP é a mais importante que nós temos no mercado hoje, sem nenhuma dúvida. Porque ela tem uma enorme capacidade de processamento de dados. E claro, se a gente for comparar a outras ferramentas, ela dá show, né? Ela, como é que eu posso te dizer assim? Ela é uma ferramenta muito ampla. É uma ferramenta muito ampla, né? E a capacidade de operação dela, assim, comparada às outras, é assustadoramente maior. As outras ferramentas existentes no mercado, assim, na prática mesmo, claro que isso vindo das grandes empresas e tal, essas grandes empresas, essas grandes instituições, elas usam essas outras plataformas de suporte ao RADOP. Porque a principal operação é da RADOP, né? E as outras só servem ali, vamos ver se precisar, ou essa daqui a gente só usa porque ela tem uma vírgula a mais e não sei o quê, né? Então a principal mesmo é a RADOP. Aí você fala assim, Rani, eu nunca nem vi isso aqui, como é que eu vou aprender esse negócio? Nunca nem abri isso aqui na minha vida. Entenda mais ou menos o seguinte, ó, de forma básica.
você começou a trabalhar com dados. Você foi lá, fez os cursos você fez os cursos de informática, começou a trabalhar com informática, né? E você, a partir dos cursos lá, você foi contratado por uma empresa. Como é que você vai gerenciar todos os dados? Você é fluente em dados de uma empresa. Como é que você vai gerenciar todos os seus dados? Vai ter uma ferramenta para isso, certo? E você pode ter todas elas, mas a Hadop seria a principal nesse nosso exemplo, nesse nosso caso aqui, beleza? Por isso que eu coloquei para você, ó, que ela é, no caso aí, a principal ferramenta que nós temos no mercado. E como eu falei, não é a única, né? E ela tem uma enorme, ultra, mega, hiper capacidade de operação. Uma ultra, mega, hiper capacidade de operação. E ela é principalmente voltada à gestão de clusterização. O que é essa gestão de clusterização? Essa gestão de clusterização é o agrupamento, é a organização dos seus dados. O agrupamento e a organização. O que é esse agrupamento e organização dos seus dados? É porque assim, tudo que você está buscando, tudo que você está indo atrás, ela não vai ser válido. Tudo que você tem não vai ser válido, né? Tudo que você está trabalhando, tudo que você está operando, muitas vezes não vai ser válido. Rani, gerenciei, organizei, mapeei aqui, encontrei 1 milhão de dados. Esses 1 milhão de dados não vão ser válidos para você. Então você precisa organizar, agrupar, gerenciar, né? Que é essa etapa de clusterização. Você já ouviu falar da expressão clã? O que é um clã? Um clã é um agrupamento, né? Um clã é um grupo, um conjunto, um grupo de pessoas ali, né? Então o Apache Hadop ele vai organizar, agrupar isso aqui para você. Claro que não é só isso. Vai filtrar, a gente vai dar uma olhada nas principais etapas daqui um pouco. Certo? Falando da ferramenta em si, ela é uma ferramenta open source, né? Código fonte aberto. Ela tem aí toda a sua característica e sua capacidade de organização, né? Tem toda a sua capacidade de organização. Por isso que a grande esmagadora maioria das empresas, dos institutos, preferem trabalhar com Hadop. Fechou? E olha que interessante. Eu não preciso de uma ultra, mega, hiper power máquina para poder trabalhar com essa ferramenta. Ela pode ser tranquilamente gerenciada em computadores convencionais. Ela vai funcionar em computadores convencionais. Você está falando de um notebook, de um computador de mesa? É, um notebook, um desktop. Claro que ela foi desenvolvida para funcionar nos data centers, né? Eu até coloquei aqui, ó, é uma ferramenta de operação para data centers, para aqueles equipamentos, né, aqueles equipamentos bem complexos, aqueles equipamentos grandão, tá entendendo? Então, é voltado muito mais para esse tipo de sistema, vamos pensar assim, de hardware, né? Estrutura de hardware que pode aparecer na sua prova. Certo? Hadop é muito mais voltado à estrutura de hardware, para as grandes, né, essas grandes máquinas e não sei o quê. Fechou? 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 De forma bem básica, esses são os conceitos mais gerais. Beleza? Mas ela tranquilamente pode operar em computadores convencionais, sim. Aí você fala assim, Rani, mas hoje em dia, tudo que nós estamos usando hoje tá indo para a nuvem ou está sendo configurado na nuvem. Quando o Hadop foi inventado, ele não era operacional em nuvem. Assim, seus protótipos, as suas primeiras versões, né? Aí depois a galera foi organizando, foi gerenciando e, claro, houve-se a integração com a nuvem. Então, quando eu falo que ele tem integração com a nuvem, é por causa de duas situações. Situação número 1. Você pode executar o Hadop em nuvem. Teu computador ele é muito ruim, ele é muito fraco de memória, é muito ruim de processador, né? O computador é uma desgrameira. Ele não vai aguentar rodar uma ferramenta pesada dessa. Então você pode contratar o serviço Hadop na nuvem. Estou dando esse exemplo, né? Uma outra situação é o seguinte: poxa, todos os meus dados, todos os meus recursos, todas as minhas informações estão na nuvem. Então eu vou usar o Hadop no meu computador para cuidar de tudo isso que está na nuvem. Então quando eu falo, meu gato, minha gata, que ele possui integração e operação na nuvem, você pode contratar a ferramenta Hadop, que ela funciona na nuvem. A ferramenta Hadop, ela está na nuvem para você usar ela na nuvem. Ou você pode usar ela para gerenciar tudo que você tem em nuvem.
Então, quando eu falo que ela tem integração e operação, né? Operação e integração é buscar da nuvem, colocar na nuvem, gerenciar o que está na nuvem ou usar propriamente o recurso que está na nuvem. Quer ver um exemplo prático e funcional disso? Você já usou o Gmail? Você já usou o Gmail Hotmail? Você entrou no site, não é isso? Entrou lá no site Gmail Hotmail, né? Beleza. Você usou um sistema gerenciador de e-mail através da nuvem. Não, Rani, eu acessei o site. É, você acessou o site e lá no site tinha lá o programa do Gmail, o programa. Você usou um serviço de e-mail através da nuvem. É isso que é a tal da nuvem? É. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de você instalar o programa no seu computador, você usa o programa na nuvem. Ou você tem o programa no seu computador, mas está usando tudo através da nuvem, né? Gerenciando na nuvem, então os arquivos estão na nuvem. Bom, eu acredito que deu para compreender essa parte, né? Eu acho isso importante porque cloud computing, computação em nuvem, é muito recorrente em prova. Esse assunto está em grande alta há muito tempo. Então, a banca pode perguntar coisas relacionadas a isso, né? Atividades Big Data com a nuvem, Hadoop com a nuvem, isso pode ser recorrente na sua prova. Então, recapitulando, não fica chato, repetição é bom que você grava, né? Repetição ela é boa para massificação do conceito. Então, para a gente finalizar essa característica aqui, se você não quer instalar o Hadoop no seu computador, você pode usar ele através de um site, usar no sistema em nuvem. Você até pode ter essa ferramenta no seu computador e usar tranquilamente todos os seus dados que estão na nuvem. O seu computador não tem capacidade de armazenamento. Então você salvou todos os seus dados na nuvem, você pega o Hadoop para usar tudo que está na nuvem, né? Para gerenciar, cuidar, operar tudo que está na nuvem lá. Fechou? Então possui integração com a nuvem, certo? Tem todos esses modelos, essas atividades de operação com a nuvem. Aí você fala assim, nossa, a pessoa que trabalha com isso aqui tá ferrada, né? Pior que não, certo? Porque o Hadoop ele tem um sistema de programação bem simples. Tanto o sistema de programação de código, quanto o sistema de uso. Aí você fala assim, ah, Rani, você tá tirando com a minha cara, mas vamos lá, ó. Sabe, eu sempre uso esse exemplo, né? O piloto de um Boeing 737, 757, 767, sabe aqueles avião gigantesco, né? Se você entra naquele avião, ele tem 1 milhão de botões para você apertar, né? Os pilotos sabem usar todos aqueles botões. Agora imagina esse piloto, o piloto desse Boeing 747 aí. Imagina o piloto desse Boeing quando entra num avião teco-teco. O avião teco-teco é o quê? É só empurrar o volante aqui, trocar de marcha, acelerador, embreagem, fazer as curvas, né? Buzina. Tem 5, 6 botãozinhos só, que é um avião bem simples. Agora vamos lá. Eu e você que não temos noção nenhuma de aviação, eu e você, nós vamos dar conta desse teco-teco? Eu não vou conseguir nem ligar. Garanto que você também não, né? Então esse teco-teco, esse aviãozinho aqui, nós não vamos dar conta. Agora vem comigo. O piloto de um Boeing 747, ele vai conseguir dar conta desse teco-teco? Claro, para ele vai ser mamão com açúcar. Rani, o que tem a ver isso com a aula? Olha que simples, ó. Quando eu falo que possui um sistema de programação bem simples, quando eu falo para você que o Hadoop ele tem um sistema de operação e manipulação bem simples, é por causa do seguinte: pessoas que são fluentes em dados, desenvolvedores, programadores, essas pessoas são pilotos de Boeing 747. Pessoas que trabalham com isso aqui no seu dia a dia são pilotos de 747. E o Hadoop, ele oferece um painel tipo um aviãozinho teco-teco, aquele aviãozinho de hélice, monohélice lá, uma hélice só. Bem simplesinho. Claro que, pelo amor de Deus, não confunda um sistema simples com um sistema básico. Ixi, Rani, não é sinônimo? Não. Ser fácil operação, ser de fácil programação não significa que é um sistema básico, que é um sistema ruim, que é um sistema que não tem recursos. Pelo amor de Deus. Inclusive isso daqui já foi questão de prova. A banca falava isso. Olha, o Hadoop possui uma programação e operação simples. Gabarito correto até aí. Porém, não oferece muitos recursos devido a essa simplicidade. A pessoa para e pensa, fala, poxa, faz sentido. Se é um sistema simples, é um sistema que não tem muita coisa. Não é assim, né? É aí que nem eu falo, ó, todas as minhas aulas têm muita informação, só que as minhas aulas são simples de serem compreendidas. Eu falo de uma forma simples, eu tento transmitir a informação de uma maneira muito simples. Aí você fala assim, ah, mas não tem nada. Olha o tanto de conteúdo que você pega na aula. Só que tudo transmitido de forma simples. Aqui é a mesma coisa. Hadoop é uma ferramenta assim, é a mais top do mercado.
Além de tudo isso, ela é bem simples de ser programada, gerenciada, operada. É o exemplo que eu falei do Boeing e do Teco-Teco. As pessoas que trabalham com isso são pilotos do Boeing 747. São pessoas de um Boeing 747 que estão preparadas para o pior cenário e elas caem num sistema top desse aqui, que é muito simples trabalhar. Tá bom? Só que a sua simplicidade não significa que a ferramenta é ruim, não significa que a ferramenta é uma porcaria. Tá? Ela tem todas as suas tecnologias aí, as suas características, é uma ferramenta muito top. Beleza? Inclusive, ela é autossuficiente em alguns pontos. Por exemplo, em fragilidades e falhas, né? Quando você está usando o sistema, de repente o sistema ele identifica que existe uma falha e ele é capaz de corrigir, ó, detectar e corrigir algumas dessas falhas. Tudo? Não, mas a ferramenta ela tem um sistema autoeficiente e autossuficiente, né? Estou falando termos que já caíram em prova. Autoeficiente, autossuficiente, quer dizer que sozinha ela consegue ter essa eficiência. Eficiência de encontrar e corrigir algumas falhas. Tá? Isso aqui já foi questão de prova, também importante. Então fala comigo, se a ferramenta ela é autoeficiente, autossuficiente, como é que ela é ruim? Né? Ela é simples de ser usada, mas não é ruim. Fechou? E ela tem aqui 3 formas de execução. Como assim formas de execução? A gente pode executar essa ferramenta localmente, né, para atividades locais. E aqui sendo um pouco mais técnico, vai trabalhar com os meus bancos de dados, Warehouse, Lake, né? Com aqueles bancos de dados que eu tenho local. Ela pode ser do modelo pseudo-distribuído ou no modelo completamente distribuído. Agora vamos lá que a gente não precisa avançar muito, tá? Não precisamos entrar em todos os conceitos por trás de cada uma dessas formas de execução. Mas você precisa entender mais ou menos o que é cada uma. E aqui a gente explica rapidinho. O que é uma atividade local? Vamos lá, você foi contratado por uma empresa para ficar carimbando o papel daquela empresa. Então você vai chegar para trabalhar, você vai sentar e vai ficar carimbando o papel. Vai dar a tua hora de serviço, você vai parar de carimbar e você vai para sua casa. De repente aquela mesma empresa, ela te contrata para uma outra função. Você vai continuar carimbando ali, só que também você vai prestar suporte para as filiais. Você está carimbando, de repente alguém te liga. Aí pergunta, como é que eu carimbo a folha tal? Aí você fala, você carimba desse jeito. Você precisou ir lá ensinar? Não, você só deu um suporte, né? Você continuou tendo a sua atividade local, mas você prestou suporte para as filiais. Né? Um outro exemplo. Aí a empresa, ela fala, não, você é muito bom de carimbar, eu vou contratar você para percorrer todas as filiais carimbando. Então você agora trabalha de forma distribuída. Você vai passando de filial em filial. Você viaja de cidade em cidade carimbando papel. Rani, o que você está dizendo? Estou dando um exemplo, fazendo uma analogia da forma de operação Hadoop. Se você implementa ela no seu computador e pede para ela funcionar local, ela só vai gerenciar, organizar, cuidar, manipular os dados locais. Agora, se você fala assim, não, eu quero que ela haja pseudo-distribuída, ou seja, ela vai agir local. Ela vai realizar as atividades locais, só que ela pode prestar serviço para todas as máquinas que estão na sua rede, que estão na sua empresa, que estão na sua casa, todas as máquinas que estão conectadas a ela ali. Então, o sistema pseudo-distribuído é o quê? Ele tem a função local, só que ele presta serviço e suporte, ele vai prestar assistência e informação para as outras máquinas, para os outros computadores. E o que é um sistema completamente distribuído? Quer dizer que ele não funciona só local. Ele funciona em todas as máquinas conectadas. Basicamente vai carimbar papel em todo lugar, né? Uma analogia aqui. Então esse sistema Hadoop ele pode funcionar também de forma completamente distribuída. Questãozinha de prova, eu até brinco, né? Eu chamo de PQP. Potencial questão de prova. Beleza? Então é uma parte importante. Tá? Uma parte importante aí, né? Sistema local, pseudo-local, distribuído. Fechou? Aí eu coloquei aqui para você, ó. As configurações que você vai fazer são feitas em um arquivo XML. Aqui eu não preciso ser técnico porque você não vai fazer a prova de perito de informática, você não vai ser o analista da NASA na parte de tecnologia da informação, né? O teu concurso não é voltado especificamente para o cargo
né? Mas você pode usar isso tranquilamente. Por que que eu falo isso? Porque a banca pode falar assim, ó. A forma de execução local vai ser feita essa configuração lá no arquivo ticaracatica.xml. Opa, XML, beleza. Ah, não, o Rani agora vai começar a configurar o Hadoop para fazer pseudo-distribuído. Então ele vai ter que adicionar essa configuração no arquivo tal XML. No arquivo XML. Eu abro o arquivo XML, é como se eu fosse fazer um PDF, mas ao invés de ser .pdf, ele é .xml. Tá bom? Então eu vou lá, adiciono a configuração, se ele vai ser local, distribuído ou completamente distribuído. Eu faço essa configuração em arquivos XML. Fechou, 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 fechou? E ele trabalha também com atividades master slave. O que que é isso? Parte do Hadoop manda, parte do Hadoop obedece. A gente até brinca que é tipo a minha casa aqui, master slave. Um pedaço manda, o outro pedaço obedece. Um é o mestre, o outro é o escravo. Aí vocês podem julgar, né? Ó, meus olhos, como é que tá roxo aí, ó. Vocês podem julgar quem, ó, aí, ó. Vocês podem julgar quem que é o escravo, ó, né? Então, operação master slave, mestre e escravo. Algumas partes do Hadoop mandam, algumas partes do Hadoop obedecem, executam as ações. Tá? Já já eu falo um pouco melhor sobre isso aqui. Antes de eu entrar nisso aqui, né, na operação mestre escravo, master slave, eu preciso te apresentar o ecossistema do Hadoop. O que que é o ecossistema do Hadoop? Tem até uma imagenzinha aqui, ó, do elefante, ó. Olha lá, né? São as partes da ferramenta, as partes do programa. Eu sempre brinco assim, ó. Você vai abrir o programa na tela, você vai dar 2 cliques para abrir o programa do Hadoop. Vai aparecer vários botões. O que que você quer fazer? Né? Para cada coisa que você tem que fazer, você vai apertar um botão. Para acessar um menu, um recurso. Né? Tipo isso. Ah, eu quero ver um vídeo no YouTube. Qual vídeo você quer? Você clica naquilo que você quer. Aqui é a mesma coisa. Você abre o Hadoop na tela e clica no que você quer. Claro, gente, que isso aqui é só um mapa representacional. Não é que necessariamente isso aqui é a tela do programa. Você não precisa saber sobre a tela, saber sobre a... Você não precisa disso. Você só precisa saber que o Hadoop ele tem um ecossistema. O que que é o seu ecossistema? O ecossistema é tudo que está em volta, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, sobre a teoria geral de sistemas, né? Quando a gente estuda na informática, ela tem um assunto chamado teoria da informação, teoria geral de sistemas. Nós estudamos o ecossistema das coisas. Por exemplo, o corpo humano. O corpo humano e o seu ecossistema. Tem o ar que eu respiro, certo? Tem os meus órgãos internos, tem o sistema respiratório, tem o sistema digestivo, tem o sistema visual, tem o sistema de processamento de informações, que é meu cérebro e todos os outros recursos e os órgãos que interagem ali. Então, quando eu falo de um ecossistema, eu falo tudo que compõe aquilo. Por exemplo, cabeça, membros, né? Esse é o meu ecossistema do corpo. Coisas externas também, ó, o ar que eu respiro, né? As luzes que estão aqui. Então, o meu ecossistema é tudo que faz parte de mim e também tudo que está em volta. Por que que eu falo isso? Porque é a mesma coisa do Hadoop. O ecossistema do Hadoop é tudo que tem dentro dele e também o que está em volta. A banca vai falar assim, o ecossistema do Hadoop só considera elementos internos. Ela não influencia externamente, não sofre influência externamente, ou seja, a parte externa não serve para nada. Claro que serve, né? Então, assim como o corpo humano, as coisas de dentro importam, as coisas externas importam também. É todo o ecossistema, né? E o Hadoop ele tem o seu ecossistema, que são várias partes, vários pedaços. Tipo o meu corpo humano, tem o nariz, tem os olhos, tem a boca, tem os órgãos internos, tem várias partes. Cada uma faz uma coisa, você não concorda comigo? Mas todas juntas é para o funcionamento corporal, para o meu funcionamento do corpo humano, né? A mesma coisa no Hadoop. O Hadoop também é dividido em várias partes, em vários pedacinhos. São chamadas de camadas funcionais, né? Subprojetos, multinúcleos. Então, se a banca falar assim, ó, é monoprojeto, é mononúcleo, tá errado, porque é multinúcleo, é várias partes, vários pedaços, subprojetos, beleza? Aí é um pouco da interpretação, certo? São várias partes
que vão completar ali a biblioteca de softwares. Ou seja, o Hadoop são vários pedacinhos, ó. São vários pedacinhos. Professor, eu preciso saber de tudo isso? Eu preciso conhecer todos os pedacinhos? Não necessariamente você precisa saber de todos esses, ó. Você precisa manjar, sair daqui sabendo tudo? Não. Mas eu preciso te passar pelo menos aqui uns 3 importantíssimos, né? Alguns teóricos dizem que são 5 os principais, mas que realmente caem em concurso a gente vai trabalhar com 3 aqui, que são já bem importantes, tá? Então foi o que eu coloquei, ó, são várias partes, são vários pedaços do Hadoop, que é o principal sistema de gestão da Big Data. A maioria desses pedacinhos, a maioria desses projetinhos, a maioria dessas partezinhas são código-fonte aberto. Fechou? E possuem algumas ferramentas também de software fechado para complementar. Foi igual eu falei para você, tudo que existe é código-fonte aberto? Não, alguns são código-fonte fechado. Mas as empresas, elas dão mais prioridade para o código-fonte aberto, é muito mais interessante um código-fonte aberto, porque é mais fácil de eu manipular, é mais fácil para eu adaptar para a minha empresa, né, para as atividades da minha empresa. Então, esse é o tal do Hadoop, dividido em várias partes, certo? Que é o tal do ecossistema Hadoop. Eu quero falar aqui para você, primeiramente, sobre o sistema de arquivos distribuídos. Uma das partes, claro que existem dezenas, tá vendo aqui? Eu quero falar de uma das partes rapidinho com você aqui, ó. Eu quero falar sobre o sistema distribuído, o sistema de arquivos distribuído. Olha lá comigo, ó. Pode aparecer o termo em inglês para você lá. Hadoop Distributed File System, HDFS. O que é o HDFS? É só o termo em inglês. Tá até aqui, ó. Hadoop Distributed File System. Olha o termo, a expressãozinha em inglês aqui. Certo? Então, se aparecer para você aqui embaixo, ó. Tá vendo? O que é isso, Rani? Sistema de arquivos. Poxa, é a mesma funcionalidade de gestão de sistema de arquivos de um computador. O sistema de arquivos do computador está relacionado à organização das informações. A basicamente organizar aquilo que vai ser armazenado, certo? O Hadoop faz o quê? Trabalha com os dados. O que ele faz? Ele clusteriza, ou seja, ele agrupa, ele organiza em blocos essas informações para que sejam armazenadas. Entende? Então, sistema de arquivos distribuído basicamente vai fazer o quê? Eu coloquei aqui para você, ó. Ele basicamente divide os dados, divide ali o que eu quero armazenar em blocos, certo? E ele vai fazer esse armazenamento tudo divididinho em partes, em pedacinhos, para ficar muito mais fácil de cuidar de tudo isso. Só que nós temos uma observação ultra mega hiper importante sobre o HDFS. O que é muito importante sobre o HDFS, ou Sistema de Arquivos Distribuído do Hadoop? Uma informação muito importante. Ele divide tudo isso em partes, divide, e ele pega isso e distribui em várias máquinas. Rani não distribui tudo numa única máquina, num único sistema? Não, ele distribui em várias máquinas. Por quê? Ele tem toda uma central de segurança, um sistema de gestão. A gente não precisa avançar muito até esse ponto. Mas você precisa saber do seguinte, ele tem todo esse controle que permite você fazer as consultas. Ih, professor, acabei não entendendo. Vamos lá, ó. Vamos supor que você está pesquisando sobre imagens. Você está pesquisando imagens, imagem de carro, imagem de bicicleta, você está pesquisando imagem na internet. E você está gerenciando todas as suas imagens pelo Hadoop. Ou seja, ele consegue gerenciar muitas imagens, cuidar de muitas imagens, identificar padrões, organizar todas essas imagens. E ele faz o quê? Ele vai dividindo essas imagens, organizando ela em pacotinhos, em caixinhas, vai colocando dentro de caixinhas. Aí ele pega uma caixinha, coloca num computador. Pega outra caixinha, coloca num outro computador. Pega uma outra caixinha, coloca num outro computador. Aí você fala assim, poxa, professor, eu queria concentrar tudo local. É possível? É, mas não é tanta pegada do HDFS aqui, tá? Não é tanta pegada do sistema de arquivos distribuído. Porque o nome dele é o quê? Ó, distribuído. Fala comigo. Distribuído. Então ele não vai gerenciar, organizar apenas local. Ele vai distribuir. O nome dele é bem autoexplicativo. Ele é um sistema para armazenamento e cuidado dos seus dados de forma distribuída. Ele não vai ficar na pegada só local, né? Rani, eu queria armazenar tudo em um único só lugar.
Não, ele armazena isso aqui de forma distribuída, ele consegue espalhar em várias máquinas. Professor, e como é que eu vou buscar toda essa informação depois? Poxa, ele tem toda a tecnologia que permite você fazer essas consultas de forma simples e simultânea. Né? Ele permite você fazer essa consulta de forma simples e de forma simultânea em todos esses dados aí que você espalhou por todos os computadores. Porque concorda comigo que ia ficar bem difícil você buscar e encontrar todas as informações? Porque vai ficar tudo espalhadão, né? Tudo distribuído, né? Como é que eu vou encontrar todos esses negócios? Ele tem uma tecnologia que permite você encontrar, fazer uma consulta a todas esses dados, essas informações, esses recursos que você adicionou, né? Que você foi lá e armazenou em diversas máquinas, certo? Então o sistema Hadoop, ele organiza tudo isso aí para você em várias máquinas e ele pega todas essas máquinas e também facilita as consultas futuras em cima dessas máquinas aí. E novamente o vizinho aqui ligou a motosserra, tá? Só ignora esse barulhinho aí. Vai lá. Então, sistema de arquivos distribuído, HDFS para vocês. Fechou, fechou, fechou? Então, uma parte bem tranquila aqui da organização, né? Aí, outros conceitos bem importantes. Qual é a linguagem que o Hadoop funciona? Especificamente o HDFS, essa parte, esse pedaço do Hadoop, lembra que a gente tá falando do ecossistema? Um pedacinho? Tipo assim, como funciona o coração do corpo humano? Como que funciona, né, o coração do Hadoop aqui, que é uma parte, que é um pedaço? Então ele funciona em linguagem de programação Java, tá? Ele vai funcionar em linguagem de programação Java. A banca pode zoar falando que é em Python, é linguagem R, não sei o que. Ela vai inventar qualquer outra coisa para você, mas não vai falar linguagem em Python. Ele possui uma largura de banda muito alta. O que é isso? Uma conexão muito boa. Rani, o que é largura de banda? É quantidade de informação que pode ser transmitida, né? Tipo assim, você não tem uma internet lá de 300 megas, tem uma largura de banda de 300 megas. Basicamente, não estou dando aula de redes aqui, mas basicamente você consegue transmitir 300 mil pacotes por segundo. Então ele tem uma largura de banda muito alta para você mandar um monte de pacote, né? Para você fazer conexão com vários dados e operação com vários dados ao mesmo tempo. Então ele permite você manipular muitos dados numa menor quantidade de tempo possível. Então essa largura de banda aqui não tem nada a ver com a internet. Rani, o Hadoop tem uma boa internet? Ué, a internet não é do Hadoop, é da tua máquina. Você que contratou a Vivo, a NET, a Clara, a GVT, né? Quando a gente fala em largura de banda do sistema de arquivos, é a capacidade de quantidade de dados. Quantos pacotinhos, quantos dados ele pode operar? Muitos dados, muitos pacotes ele pode operar, né? Então ele tem uma conexão, uma largura de banda muito boa. E ele vai gerenciar a maior quantidade de dados possível, no menor tempo. Então ele vai tentar realizar tudo ali no menor tempo de ciclo possível, né? Fechou? É também de fácil integração, igual comentei com vocês, as diversas... existe o Hadoop, existem muitas outras ferramentas para gestão de Big Data, só que a integração delas é muito fácil, né? Principalmente por o Hadoop ser escrito em Java. Java hoje é uma linguagem muito prática, né? De ser utilizada por aí. Certo? Então nós temos o HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, o sistema de arquivos distribuído do Hadoop. Beleza? Que ele vai organizar tudo em blocos, clusterizar, organizar e armazenar em diversas máquinas diferentes para a gente. E claro, vai facilitar a consulta nessas diversas máquinas. Certo? Tem uma outra parte, um outro pedacinho, que é o Map Reduce. O que é esse Map Reduce? É uma gestão, é uma parte também de processamentos. Vamos pensar assim que agora é a parte do processamento da informação, né? Aqui a gente teve basicamente... pegou os dados ali, organizou em pedacinhos, né? E fez pacotinhos e foi distribuindo. Só que agora a gente precisa processar esses dados. E a gente tem o tal do Map Reduce. Esse nome, Map Reduce, é por causa que é duas etapas. A etapa Map e a etapa Reduce, né? Então vamos lá, vou explicar para você o que é cada uma dessas etapas aqui. O Map faz o quê? O Map, mapeamento. Não tem o Google Map, que é o mapa do Google, né? Aqui é a mesma coisa. Map, ele faz o mapeamento e o processamento principal das entradas, que são os inputs. Professor, acabei, input aqui é com N, né? Veio com a letra M aí, nada a ver, mas é com a letra N, input. Mas vamos lá, o que é isso aqui? Ele vai mapear os seus dados
que acabaram de entrar no seu computador. Então ele mapeia, ele fala, ó, esse aqui tá aqui, esse aqui tá lá, isso aqui tá ali. Aí eu preciso da foto, a foto tá lá em lugar. Ah, eu preciso de um vídeo, o vídeo tá lá em tal lugar. Preciso da música, a música tá lá em tal lugar. Claro que eu tô dando exemplos bem básicos aqui, falando de arquivos, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas ele faz gestão de dados, é um pouco mais complexo que isso. Mas ele basicamente vai mapear onde estão os elementos. Certo? Então o Map Reduce, ele basicamente vai mapear aquilo que entrou. Ele vai mapear as entradas, mapear os inputs. Então ele precisa entender o que entrou. Ah, isso aqui é uma foto, né? Vamos mapear? Então, peraí, ele compreendeu essa entrada. Ele fez ali uma pequena análise da entrada e mapeou aquela entrada. Claro que eu estou sendo bem direto, bem simples na informação aqui, né? E o que é esse Reduce? Ele vai gerar os resultados do processamento. Então ele mapeou a entrada, olha, entrou tal coisa, mapeamos ela. Mapeado, vamos processar agora ela? Daí ele vai lá e processa, começa a fazer contas, começa a fazer cálculos e chega num resultado. É tipo o processador do seu computador. Você pega o mouse do seu computador e você dá um clique num lugar. Quando você clica num lugarzinho, isso vai fazer uma entrada. O seu processador vai entender aquilo que você fez, ou seja, um map, uma entrada. Aí o seu processador vai processar e vai gerar um resultado, que é, por exemplo, fechar o programa, fazer a coisa que você clicou. Então, esse Reduce é basicamente o resultado, a saída dessa entrada. Porque o Map Reduce não é o processamento? Sim, então a gente vai mapear o que entrou, o input, e dar o resultado, que é o Reduce, que é a saída, que é o output, né? Que é a saída do negócio. Fechou? Então, Map Reduce é o quê? Entrada, saída. Beleza? Mapeamento, que é a entrada, e o resultado, que é a saída. Entrada e saída, mapeamento de entrada, resultado de saída. Então não confunda as coisas. A banca vai falar assim, sistema de arquivos distribuído é o mapeamento e a saída, e o processamento da saída. Não, não é isso. Sistema de arquivos distribuído é organizar tudo em bloco e salvar em diversas máquinas. Distribuído. Ah, o que é esse negócio de mapear e fazer processamento de saída? É o Map Reduce. Fechou? Tem até aqui um layoutzinho, ó, o input, mapeamento, aí ele faz ali a parte do processamento, né? Gera o Reduce e gera a saída. Então entrou, foi mapeado. Aí foi processado, gerou o resultado, consequentemente a saída, né? Tem então aqui o passo a passozinho básico, o mapinha, né? Sei lá como é que fala isso aqui em diagrama gráfico, mas tem esse passo a passozinho bonitinho aqui. Beleza, meu querido, minha querida? Então, Map Reduce, sensacional. E ó, o Hadoop, agora vamos voltar para o Hadoop, vamos esquecer o sistema de arquivo distribuído, vamos deixar de lado o Map Reduce, e vamos falar que o Hadoop, ele funciona em 5 processos. Em 5 processos. Eu vou colocar aqui os nomes para você, e aqui não tem o que fazer. Bom, quem acompanha as minhas aulas, eu sempre falo, galera, o X existe por causa disso, o Y existe por causa daquilo. Só que no caso aqui do Hadoop, eu vou pedir para você decorar. Eu vou pedir para você decorar os 5 processos. Processo de name node, olha lá. Secondary name node, olha o meu inglês que legal. Data node, job track e task track. O que é isso, Honey? Lembra do master e slave que eu comentei? O mestre e o escravo? O Hadoop funciona como mestre e como escravo, né? Beleza. O Map Reduce e o sistema de arquivo distribuído, eles têm atividades mestre e atividade escravo, ou seja, dentro do HDFS, dentro do sistema de arquivo distribuído, tem quem manda, tem quem obedece. Dentro do Map Reduce, tem quem manda, tem quem obedece. Lembra do exemplo que eu dei? Na minha casa, tem quem manda, tem quem obedece. Tem quem é o mestre, tem quem é o escravo. O que cai em prova é o seguinte, a banca vai falar assim para o Job Tracker, ele é do HDFS. Poxa, o Job Tracker é do Map Reduce. As questões de prova são assim. Ou a banca fala assim, ó, o Job Tracker do Map Reduce, ele é o escravo, ele é o slave. Poxa, não, ele é o mestre. Então, eu já montei a tabelinha aqui. A cada 10 questões, você vai matar 9 questões com essa tabelinha aqui. Sem precisar entender o que é o que, quando vai, quando vem, quando estica, quando puxa. É só você ir direto na informação. Poxa, name node, secondary name node e o data code são HDFS. Tá bom? Usou a expressão node, uma dica. Usou a expressão node, olha lá, ó. Usou essa expressão node aqui,
está falando do sistema de arquivo. Usou a expressão tracker, está falando do map reduce, tá? Usou o Node HDFS. Usou o Node sistema de arquivo. Falou do Node sistema de arquivo. Falou de Node sistema de arquivo. Falou tracker, map reduce. Falou tracker, map reduce. Falou tracker, map reduce. Tá? Então, como que você vai fazer aqui, eu tentei já organizar da melhor forma possível, tá bom? Da forma mais simples possível. Quem é o mestre, quem é o escravo. E aqui, sendo bem sincero contigo, é muito mais fácil você só decorar do que você ter que aprender todo o funcionamento e o funcionamento não cai em prova. Ah, Job Tracker faz isso, faz aquilo e tal. Não, isso nem cai em prova. A banca só pergunta, Job Tracker é uma etapa do HDFS? Não, é uma etapa map reduce, dentro da atividade Hadoop, né? Ele é o mestre, ou seja, ele quem dá as ordens e o task, né? O task tracker é quem obedece, é quem realiza as operações dentro do map reduce. Tudo bem até aqui? É um pouco mais chatinho porque são termos novos, você nunca viu isso aqui, mas vou ser bem sincero contigo. Terceira, quarta, quinta vez que você for ler essa tabela, você já vai começar a identificar gatilhos. Nossa, sempre quando tem a palavra name é master, ó, name é master. Olha, né? o task é slave e tal, então a gente pode pegar a letra S do task e lembrar que é S de slave. Enfim, você pode usar as suas dicas aqui para te salvar. Você vai gerando os seus gatilhozinhos, né? Seus triggerzinhos aí. Fechou? Então, ele tem 5 processos. O Hadoop tem 5 processos. 3 processos do sistema de arquivos e 2 processos do map reduce. É só lembrar quem é mestre e quem é slave na hora da prova. Isso aqui sai, depois que você leu 4, 5, 6 vezes, nossa, isso aqui sai na urina. É de boa demais. Beleza? Agora vamos lá. Tem outras partes, não tem? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O elefantão é grandão, né? O Hadoop ele é gigante, ó. Ele é composto por várias partes. A gente acabou de ver o sistema de arquivo distribuído e a gente viu também o map reduce. Só que tem a tal das tabelas HBase. As tabelas HBase é o quê? Organizar tudo em tabela. Quanto mais dados, mais tabela vai ter. Basicamente isso. É um sistema que organiza tudo automaticamente. Quanto mais dados, ele vai fazendo as distribuições por região. Quanto mais dado, mais informação eu estou jogando lá dentro, mais tabela ele vai fazer automaticamente. Mais organizado por região ele vai fazer dentro do meu sistema. Fechou? Então, sistema de tabela HBase, tá? Sisteminha de tabela HBase. O que é o YARN? YARN, ele também é um sistema de gerenciamento e agendamento. Ele basicamente vai gerenciar e agendar o que você vai fazer na estrutura da Hadoop. Lembra que eu falei para você das partes? O sistema de arquivo distribuído vai fazer o quê? Ele vai organizar tudo em blocos, né? Vai organizar tudo em blocos. Espalhar para diversas máquinas, distribuído, né? Organiza em blocos, distribui. Map reduce, mapeia o que entrou, processa e gera um resultado. Só que se você precisa fazer agendamentos, você vai usar a tecnologia YARN dentro do ecossistema Hadoop. Então, se você precisar agendar atividades, agendar tarefas, não, isso aqui não vai fazer agora não, você vai fazer daqui um pouquinho. Ou, após tal coisa, faça tal coisa. Depois do X acontece o Y. Então, você pode gerenciar e criar agendas, né? Gatilhos. É a estrutura YARN que permite você fazer isso aí. Beleza? Nós temos, além do HBase, né, que vai criando várias tabelas. Além disso, nós temos o Apache Scope, né, e o Apache Hive. Professor, o que é isso aqui? A banca, ela gosta de cobrar onde cada um vai funcionar dentro do Hadoop. Né? O Hadoop, gerenciamento de banco de dados, uma estrutura bem complexa. Aí vai ter um nomezinho técnico para cada uma das atividades. Bom, rapidinho, ó. Você que já estudou banco de dados, você que já viu aquelas atividades de banco de dados estruturados, banco de dados não estruturados, no SQL, por exemplo, né? Você que já viu banco de dados, você já, a parte lá, por exemplo, de mineração de dados, você que já estudou mineração de dados, você já sabe lá o que é Data Warehouse, né? Sistema de banco de dados relacional, não relacional, você já deve ter estudado essa parte. Mas fala assim, Rani, eu nunca nem vi. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa informação que eu vou te passar aqui,
E eu tenho certeza absoluta que quando você for revisar esse assunto, você já vai ter passado pelo banco de dados distribuído, você já vai ter passado pelo banco de dados relacional, você já vai ter passado por warehouse, você já vai ter aprendido essa outra parte. Então, infelizmente, não fique chateado comigo. Por quê? É uma desorganização da informática. Aqui não é culpa do professor. Por quê? Eu preciso te passar uma característica de algo que a gente vai estudar lá na frente. É tipo eu falar assim pra você, ó, você tá fazendo aula de mecânica comigo. Eu falo assim, meu gato, minha gata, o teu carro ele tem um motor. Só que hoje não é aula de motor. A aula de motor é só mês que vem. Aí você fala assim, pô, então por que você falou que tem, motor no carro se nós não vamos estudar o motor hoje? É a mesma coisa que eu vou falar aqui pra você, ó. Eu vou te falar que algo existe, mas nós vamos estudar de fé e fato isso aqui nos nossos próximos blocos, nos nossos próximos encontros, tá? Então não tem como eu entrar no assunto aqui porque nós não temos nem gancho para entrar no assunto. Eu só preciso chamar a tua atenção e te alertar para o que vai cair em prova. Mas entender o que é o quê? Você vai entender o que é uma query do Hadoop, você vai entender o que é um warehousing depois, quando a gente for estudar outros assuntos. Eu só preciso puxar os ganchos aqui, aí na hora você vai falar assim, putz, por isso que o Rani falou isso, por isso que o Rani falou aquilo, né? Na hora você vai ligar os pontos. Então, por favor, eu estou tentando ser o mais didático possível aqui, porque é uma parte muito desconexa da informática. É tipo assim, eu vou te explicar que o carro tem motor, mas a gente só vai estudar o funcionamento do motor depois de um tempo. É basicamente o que eu vou fazer aqui, tá? Ó, o Hadoop, ele tem mais dois pedacinhos. O Hadoop, ele tem mais duas partes. Esse scope aqui, scope, né? E o Hive. A banca pergunta onde cada um tá. Ó, ele tá lá em cima, ele tá lá embaixo, ele tá na direita, tá na esquerda, tá no começo, tá no fim. É basicamente isso. Em que etapa cada um deles estão? Você vai falar o seguinte, o scope, você vai falar que ele é identificado na camada square do Hadoop. E o Hive, ele é identificado na etapa de warehousing. Aí você fala assim, Rani, o que é squaring e o que é warehousing? A gente vai ter momentos específicos para estudar sobre isso aqui. Você só precisa, nesse momento, guardar no seu materialzinho, anotar, deixar né? Porque quando você voltar para revisar isso aqui, você já vai ter estudado esses outros assuntos. Vai ser muito mais fácil de você compreender. Tá bom? O que acontece em prova? A banca fala, ó, o scoping, ele é warehousing e o Hive, ele é esse tal desse queries aqui. Tá? Ele só troca, a banca só troca. Ou ela fala, como eu já vi, o Hive, ele é tanto squaring quanto warehousing. Não, tá errado. O Hive, ele é só warehousing. Beleza? Que é a operação de banco de dados e tal. Fechou? Então nós temos essas duas etapas bem importantes também, mas o que cai em prova a banca só troca. A banca só troca. Inclusive, se você tem os materiaizinhos de questões e tal, você vai ver muita questão só trocando os pontos aqui. Show? Um outro pedacinho da Hadoop é o tal do Zookeeper, né? O Zookeeper. O que o Zookeeper faz? Ele organiza toda a bagunça. O Hadoop não tem vários pedaços? Olha de novo o elefantinho lá. Olha o passo do elefante. Tá vendo que são vários pedaços? Quem vai organizar para tudo isso se comunicar? Quem vai organizar para tudo isso se comunicar? Zookeeper. Ele basicamente bota a ordem na bagunça, né? Ele facilita a comunicação e a gestão, a integração de tudo isso. Todos os pedaços, todas as partes. Às vezes, aqui na minha casa, eu vou precisar só do scoop. Aqui para cuidar da minha empresa, eu preciso só do scoop. Mas sei lá, a gente começou a crescer, então eu vou precisar desse pedaço do Hadoop e desse pedaço também. Rani, sempre é tudo? Toda a estrutura, sempre quando uma empresa for usar, o Hadoop vai usar tudo? Não, às vezes eu preciso só de um pedacinho. Eu vou comprar só a picanha, só o filé mignon, né? Eu sempre olho isso aqui, eu lembro de carne. Vou pegar só a picanha, só o filé mignon, só a alcatra, só o colchão mole. Eu só vou precisar de um pedacinho. Ah, não, eu vou precisar de tudo na minha empresa. Então, olha ali, ó, o Zookeeper, ele vai organizar, né? Ele vai ajudar a coordenação de todos esses elementos. Se você precisa só de um, não tem problema não. Não precisa de 2, 3, 5, 10 pedaços. Então, o Zookeeper vai te ajudar com tudo isso. Beleza? Aí outras duas partes também. Nós temos o Apache Storm,
certo? Que são basicamente atividades em tempo reais. Eu vou até passar o marca-texto, que é a característica mais importante, né? O Cabernet, que a gente falou lá para trás, lembra do Cabernet? Que a gente falou dos tipos, dos pedaços lá, ó, né? Os tipos de ferramenta e tal, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, o Apache Storm, que é uma ferramenta de tempo real, né? Uma ferramenta que realiza operação em tempo real. O Cabernet, que também é do tipo software livre, que faz operações container, certo? O que é esse Apache Storm e esse Cabernet? É um outro programa. A gente já saiu do Hadoop. Hadoop é uma coisa, Storm e Cabernet são outras duas. Honey, Cabernet é tipo aquele vinho, né? O Kubernetes. Seria basicamente isso. Tem outras formas de você manipular também Big Data, através de linguagem de programação. Muito mais especificamente linguagem R e linguagem S, que são linguagens estatísticas, né, de manipulação de dados. Linguagem Python também hoje está em grande crescência. Elasticsearch, a ferramenta Elasticsearch também, uma ferramenta de busca, o nome já diz, né? Search, busca elástica, né? Facilidade de busca. E a ferramenta Spark também, né? Que é uma outra tecnologia de manipulação Big Data, ferramenta de gestão Big Data, né? Então eu quero passar para você essas 5 aqui. Storm, muito mais voltada ao tempo real. Suporta diversas linguagens de programação, né? Cabernet, operações containers também. Linguagem de programação, linguagem R, linguagem S, Elasticsearch e a ferramenta Spark. É só para você conhecer essas outras. Professor, eu não preciso saber de todas elas, não. Ó, nós levamos aqui. Sangue de Jesus tem poder, 1 hora já. 55 minutos de aula. Nossa, eu achei que tava uns 20 minutinhos, meia hora. Eu achei que tinha passado... Nossa, voou. Mas enfim, ó, o que eu tava querendo falar pra você. Você viu que só de Hadoop a gente levou 40 minutos, 45 minutos? Só de Hadoop? Agora imagina eu falar de Storm, de Cabernet pra você. Certo? Então assim, essas outras aqui, a gente só pega os pontos principais. A Storm, tempo real, suporta qualquer linguagem de programação, Java, Pascal, Def, PHP, só para o programador ficar com raiva, HTML. Ai, HTML, linguagem de programação. É piadinha interna, né? Cabernet também, sistema Container Upper Search, código-fonte aberto, linguagem de programação, Python R, Elasticsearch, ferramenta de busca e a ferramenta Spark. Antes de finalizar, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: olha, Rani, nunca estudei essas plataformas na minha vida. E agora? Agora que você vai deixar, você estudou aqui comigo, sensacional, vai fazer suas questões, vai continuar o seu estudo, só que depois de alguns dias você vai voltar e pelo menos dar uma lida no nosso material. Sabe esse material que acompanha a aula? Pelo amor de Deus, pelo menos esse material você vai dar uma revisada depois. Tá? Não deixa de estudar esse materialzinho, de revisar esse conteúdo. Por quê? São muitos termos técnicos, muitas palavrinhas bonitinhas, esquisitinhas. Então é importante você revisar esse assunto, certo? E claro, ficou com alguma dúvida, clica, volta e assista quantas vezes você quiser. Valeu, 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 meu gato. Te aguardo nos próximos blocos. Então, ó, beijão pra você, bons estudos. Tchau, tchau. Até mais. Bora, galera! Gente, finalizamos então o nosso super evento aqui, né, com direito à trilha sonora de motosserra e tudo mais. Eu vou lá falar, filho da mãe, você tá atrapalhando minha aula, desgramado. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Vocês sabem, né, que é muito técnico. Esse assunto que vem para a Receita Federal é muito técnico. Só que eu tento desenrolar da melhor forma possível para vocês. Tá bom? Ó, Silvia Maia colocou lá assim, Rani tem uma didática que muitos não têm. Mesmo ele estando falando em grego, a gente entende. Poxa, obrigado. Professor, o que é esse zóio roxo? Nossa, vocês viram, gente? Olha o meu olho, como é que tá? Você tem que ver meu nariz. É que a câmera ainda, ela consegue esconder, né? Olha só como é que eu tô, ó. Tô com a cara bem judiada, né? Não sei se dá pra ver bem pela câmera aí, mas final de semana eu tive uma graduação, né? Pra quem não sabe, eu apanho no Muay Thai. Falei em luto, nem compito, né? Mas eu luto, né, há um bom tempo e a gente teve exame
para graduação, e graduação quem luta sabe que você só apanha, né? Então me bateram pra caramba, tô com a perna do tamanho da pata de um elefante do Hadop, sangrou, nariz, eu acordo, tenho que colocar gelo, 1 hora de gelo, porque minha cara acorda assim, ó, minha cara acorda inchada. A Silvia falou, apanhou da Dona Onça. Eu falo que é do Muay Thai pra aliviar pro meu lado, né? Pra não ficar feio pra falar que eu apanhei da mulher, né? Ai, gente. Então, ó, essa foi uma aula muito técnica pra vocês aí. Mas eu tenho certeza que tem contribuído, tem ajudado vocês, né? Galera, sobre o projeto, ó, eu não vou ficar falando muito sobre o projeto não, porque assim tem gente que não vai acabar talvez não comprando, né? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Quem não adquirir tá perdendo, sabe? Por quê? Os primeiros colocados dos principais concursos foram nossos alunos, porque a plataforma é muito mais completa. Professor, eu gosto demais das aulas ao vivo, são muito boas, sensacionais. Inclusive, as aulas da plataforma a gente passa aqui no ao vivo para vocês também. Só que, no curso lá na plataforma, a gente tem muito mais conteúdo. Para o projeto da Receita, tem mais de 1000 questões comentadas para vocês, tem toda a teoria de todo o edital, né? E vocês viram aqui que o curso é isso aqui, ó. É um sistema técnico. São aulas técnicas, termos técnicos, né? É isso que vai cair na sua prova. O cara vai perguntar assim, o elefante, a imagem do elefante é o Hadop. O cara não vai perguntar isso, mano. Ele vai perguntar para você algo mais técnico. O mapeamento acontece no sistema de arquivos distribuído? Não, o mapeamento map reduce. Né? O processamento e os outputs e a saída dos dados é a etapa do sistema de arquivos distribuído? Não. O processamento, o input e output, a entrada e a saída é MapReduce, né? Então vai aparecer coisas técnicas para você na sua prova. Então é importante você ter o projeto, claro que eu entendo a condição de todo mundo, né? Mas se eu puder te ajudar de alguma outra forma, é só você entrar em contato aqui. Fala, poxa, professor, me dá um cupomzinho. Manda mensagem aqui, ó, vê na descrição aí, sabe? O que eu puder fazer para te ajudar, vocês sabem que podem contar comigo para isso, né? Então beleza, gente, que Deus abençoe vocês. Olha lá, o Felipe, graduação você apanha mais que pandeiro do... É mais ou menos. E você não pode bater, porque quanto mais você bate, mais você apanha, né? Então é melhor apanhar calado. Então beleza, gente. Obrigado aí pela companhia de todos vocês. Que Deus abençoe. Aguardo vocês lá no curso, hein? Se tiverem dúvidas, chama a gente aqui no WhatsApp, ó. Manda uma mensagem, que vai ser um prazer atender vocês ali, a gente trocar uma ideia. E claro, fazer parte do projeto que mais tem aprovado no concurso do Brasil. Os primeiros colocados dos principais concursos. Vai ser um prazer ter você com a gente. Valeu, valeu, valeu. Que Deus abençoe você. Ótimos estudos e até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu. Ei, você que está estudando para concurso público, acabou de fechar a assinatura ou um pacote completo desses grandes cursos preparatórios que nós temos aí no Brasil, eu vou contar para você um segredinho que eles não te contaram. É que a grande maioria dos alunos dessas plataformas acabam buscando outros professores, outros preparatórios após 2, 3 meses de estudo. Por que que isso acontece? Bom, primeiramente, você não vai se adaptar com necessariamente todos os professores que estão lá dentro da plataforma. Um ou outro professor, ou vários deles, vai depender muito da empresa, acabam tendo uma didática, uma forma de ensino um pouco diferente e você acaba não se adaptando com aquele professor. Um outro fator que eu acho que é muito mais importante é o fato de que esses cursos preparatórios, eles limitam a carga horária da disciplina da matéria. Algumas empresas, elas limitam o professor a trabalhar ali com o assunto X ou assunto Y e ele não consegue trabalhar ali todos os assuntos do seu edital e infelizmente você vai ficar devendo questõezinhas na sua prova. Então, por conta desses fatores, alguns alunos acabam buscando, a grande esmagadora maioria dos alunos, né, acabam buscando outros professores, outros preparatórios após alguns meses de estudo. E por isso que eu criei o projeto de informática mais completo e mais atualizado do Brasil, tudo agora gravado em 2022. A prova da qualidade de tudo isso é que nós temos os primeiros colocados dos principais concursos. Concurso da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, os concursos mais difíceis e mais disputados. E o melhor de tudo, meu querido, minha querida, nós temos também o maior índice de aprovação
né? Em alguns cursos, por exemplo, mais da metade dos nossos alunos foram aprovados. E o melhor de tudo isso, estamos com 35% de desconto. É só você acessar o meu site ranepassos.com.br ou entre em contato com a minha central de atendimento, a central do aluno, porque tem pessoas ali que sabem do que estão fazendo, que vão te indicar o melhor projeto. É só você mandar um WhatsApp para 45 988210669 e eu tenho certeza absoluta que informática nunca mais será um problema na sua preparação e o melhor de tudo, você vai gabaritar essa disciplina no seu próximo concurso. Valeu? Te aguardo lá na plataforma, então bons estudos. Até mais! Ei, você que está estudando para concurso público, acabou de fechar a assinatura ou um pacote completo desses grandes cursos preparatórios que nós temos aí no Brasil, eu vou contar para você um segredinho que eles não te contaram. É que a grande maioria dos alunos dessas plataformas acabam buscando outros professores, outros preparatórios após 2, 3 meses de estudo. Por que que isso acontece? Bom, primeiramente, você não vai se adaptar com necessariamente